Questão 5. Ele me diz: um gás ideal sofre a transformação ABC, indicada no diagrama, ou seja, indicada nesse gráfico que vocês têm aí na figura. Determine o trabalho realizado pelo gás nessa transformação em joules. Paula, quando eu tenho um gráfico e ele me pede o trabalho, eu sei que o trabalho é a área abaixo do gráfico ou o trabalho é a área da figura. Quando eu tenho que saber o que usar. Repara, na figura de vocês, eu tenho isso daqui. Esse ciclo é um ciclo fechado ou um ciclo aberto? É um ciclo aberto. Quando eu tenho um ciclo de uma transformação de um gás que é aberto, o trabalho desse gás é a área abaixo do gráfico. Agora, se eu tivesse essa situação aqui, eu tenho que esse camarada é um ciclo fechado. E toda vez que eu tenho um ciclo fechado, o meu trabalho do gás é a área da figura. Essa é a diferença do que vocês precisam saber para encontrar trabalho quando ele me dá gráfico. Beleza. Sabendo disso, vocês vão olhar para a figura de vocês e vão ver que trabalho vai ser a área abaixo do gráfico, certo? E a área abaixo do gráfico de vocês me dá um quadrado. Base vezes altura, melhor, me dá um retângulo. Quem é essa base? 5 menos 2. Quem é essa altura? 5 vezes 10 à quinta, porque vocês olharam lá no gráfico, como eu disse na questão 1, identificaram que a pressão é vezes 10 à quinta, e eu tenho 5 menos, 0. Por quê? Por que 0, Paula? Olha lá no gráfico de vocês, vocês têm isso aqui. O meu 5 tá aqui. Se a área que eu tô procurando é toda essa área aqui até embaixo, eu tenho que fazer 5 menos 0, que me dá o próprio 5. Então, eu vou ter 5 menos 2, 3, vezes 5 menos 0, 5 vezes 10 elevado à quinta. 3 vezes 5, 15 vezes 10 elevado à quinta joule. Não esquecer unidade. Se você esquecer unidade na prova, é menos 0,2, 0,3. Quanto o cara quiser te tirar, ele pode te tirar em relação à unidade. Porque sem unidade, você não está me dizendo se aquilo é trabalho realmente? Enfim. 6. Uma questão bem tranquilinha, mas é bem importante. Na montagem de um pistão, faça ele descolar-se para a direita, mantendo o gás, a pressão e temperatura constantes. O volume e a pressão inicial eram, respectivamente, volume 1, 5 litros, pressão 1, 5 newtons por centímetros quadrados. Esse volume, então, foi aumentado para 7,5 litros. A fração de energia da chama que o gás converteu em energia mecânica em joule igual a... Paula, não sei do que ele está falando quando
quando ele fala em energia. Todo gás, quando ele troca a energia, quando ele muda a energia dele, ele está realizando trabalho. Então, na verdade, o que vocês precisam encontrar aqui? O trabalho que esse gás realizou. Repara que ele me disse que esse cara se mantém constante e que isso aqui variou. Então, eu lembro que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Quando a minha temperatura se mantém constante e ele pede o trabalho, eu lembro dessa fórmula. Trabalho é igual 5 vezes variação de volume. Aí vocês vão ter que parar. Repara uma coisa. Olha a unidade que está a minha pressão e a unidade que está o quê? O meu volume. O meu volume está em litros e a minha pressão está me falando em centímetros cúbicos. Então, eu teria que ter esse volume em... Aqui está em centímetro quadrado, perdão. Eu tenho que ter o volume em centímetros cúbicos. Como é que eu resolvo isso? Eu sei que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Deixa eu fazer a variação disso aqui. 7 menos 5 me dá 2,5. 2 litros e meio equivalem a quanto? Eu tenho que X equivale a 2.500 centímetros cúbicos. Centímetro, centímetro. Beleza, agora eu posso continuar minha conta. Variação de volume é 7,5 menos 5, que me dá 2,5 litros. Isso aqui equivale a 2.500 centímetros cúbicos. Volto para cá. Faço essa conta e encontro que o trabalho desse cara foi 12.500 joules. Como vocês podem ver, uma questão tranquila, mas que necessitava aquilo que eu sempre falo: interpretação.